Esse é o MoaiCast. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do MoaiCast, o podcast que conecta líderes e constrói pontes. Estou aqui com o Humberto Spencieri, meu co-host, nosso convidado de hoje, Rogério Queiroz, do Grupo QS. Cara, é uma satisfação receber os empresários goianos, porque a gente aprende muito com eles, né? E o que eles construíram, a história, como que eles ajudaram na própria construção do estado e da cidade, né? Isso aí, Humberto? É isso aí. Fala pessoal, meu nome é Humberto Spencieri, sempre em busca da estratégia por trás de todo grande negócio. Rogério, vamos começar aqui nosso bate-papo e dizer primeiro que é uma satisfação enorme, né? Não, acho que não existe ninguém em Goiânia que não tenha ouvido falar, ou pelo menos visto, no topo dos prédios aí, do grupo QS, Queiroz Silveira, QS Incorporadora, operação de shopping center, estacionamento, uma pancada de coisa aí pra gente falar. Mas primeiro dizer que é uma satisfação estar contigo, você é uma pessoa que eu admiro muito, realmente um amigo que eu fiz, então é uma satisfação podendo estar tendo esse bate-papo. Aqui no MoaiCast, a gente está sempre interessado, né, Paulo, no CPF por trás do CNPJ. Então, vamos bater um papo sobre isso e me conta um pouco aí sobre a sua trajetória, como é que você começou. Vamos lá atrás, vamos no Rogério antes de ser o Rogério da QS. Antes de ser você, né? E é legal isso que o Humberto falou, Rogério, porque quando a gente olha para os empresários, o pessoal olha os big numbers, os grandes feitos, né? Só que para ele chegar lá, ele teve toda uma trajetória. Não foi do dia para a noite, né? E é exatamente isso que a gente quer saber. Como que você começou? Qual foi as dificuldades que você enfrentou? Então, durante o episódio, nós vamos discorrendo sobre isso daí. Fica à vontade para falar os erros e acertos, porque é isso que a galera se conecta, é isso que a gente entrega de valor para os nossos ouvintes e espectadores, porque é isso que, de fato, vai levar algo diferente para a galera que nos acompanha. É isso aí. Não, queria agradecer o convite, né, Paulo Ricardo e Humberto. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui hoje pela MoaiCast e dizer que realmente tem muita história bacana para contar aqui. E vamos começando aí, vamos batendo um papo. Você quer que eu já comece a falar um pouco da minha história? Ou Aonde você acha que a sua história começou? A minha história começou quando meu pai praticamente faliu. Às vezes é na dificuldade que a gente tem que, né? E se não fosse isso, a minha história não teria começado, né? Porque nessa situação ele reuniu minha mãe, meu irmão, minha irmã e falou: eu tô praticamente quebrado. Veio a crise asiática e todos os orçamentos de obra que eu tinha feito, ganhado licitação do governo, foram cortados os orçamentos com o pessoal já indo para obra. Então, quer dizer, já tinha comprado equipamento, já tinha mobilizado gente, comprado carro para fazer as obras. E a área dele é de topografia, ele fazia obras para o governo, para o INCRA, para o FUNAI. Né? Isso qual que é o ano, você lembra, Rogério? 99. 99. E aí veio a crise asiática e cortou os orçamentos tudo, aí ficou praticamente sem obra e tendo que honrar compromissos com uns 20 funcionários, não tinha jeito. O seu pai tinha, então, nessa época, o seu pai tinha uma construtora focada 100% na empresa de topografia, né? Ele fazia projetos agropecuários de topografia, chamava Plantel, era muito conhecida na época. O Plantel já teve 10 filiais, assim. Quando ele entrou, eram 4 sócios, nessa época já era só eles, os sócios foram saindo aos poucos. Como foi essa saída? Ele foi comprando, foi adquirindo a parte deles, dentro da operação? Um pouco, teve uma época que 2 sócios resolveram sair, eu era pequeno, e depois, em 91, saiu o outro, ficou só meu pai. E aí, quando foi em 99, com a crise asiática, o Stem publicou de novo. E aí, ele chamou a gente e falou: eu vou ter que fechar a empresa, mandar todo mundo embora. E tava endividado, enfim. E falou: vamos alugar uma salinha. A gente alugou uma salinha de 40 metros quadrados e começar tudo do zero. Então, quantos funcionários vocês tinham antes? Meu pai tinha uns 20, né? Aí eu era estudante. Mandar todo mundo embora e começar... estagiário de engenharia civil, a gente não tinha nem formado. Você tinha quantos anos nessa época, Rogério? Eu tinha... Quando isso ocorreu,
eu tinha 22 anos. Então, na verdade, Então a gente abriu a construtora. 22 anos, veja. A cabeça sua na época, você estava se preparando para suceder o negócio do seu pai. Essa é essa ideia, né? Com 10 Na 10 verdade, eu ia trabalhar de empregado para aprender a minha área, porque a área do meu pai, apesar dele ser empresário, é uma área diferente da nossa, né? Então, assim, ele mexia com topografia, projetos agropecuários para fazendeiro, que não tinha muita, e pro INCRA, para FUNAI, mas não tinha muito a ver com a construção civil, que era aonde eu, meu irmão e minha irmã estávamos formando, Entendi. né? Ainda tinha mais um ano pela frente, mas quando a gente abriu a empresa, mas foi nessa pressão que a gente teve que começar, né? E eu lembro que eu estava estagiando numa incorporadora e eu já estava lá há um ano e eles esperavam me contratar e pelo bom serviço que eu desempenhei lá. E quando eu avisei que eu ia sair, ele falou, eu ainda faltava um ano para formar, o dono perguntou se eu queria ganhar quanto. Eu falei, não é questão de valor, é porque realmente eu preciso ajudar meu pai. Então a gente foi. Aí meu pai começou a fazer. Botou a gente para fazer um curso que estava iniciando aquela parte de negócio de georreferenciamento através de foto de imagem de satélite. E aí ele falou: vou atrás dos fazendeiros, que tem um catálogo muito grande de cliente fazendeiro, para ver quem quer mapear a fazenda através de foto de imagem de satélite, para poder. E a gente vai, mapeia a fazenda, faz o mapa da fazenda, através de GPS, e georreferencia as fotos de imagem de satélite. A gente comprava as imagens do INPE, Instituto da Aeronáutica. E aí foi eu, meu irmão e minha irmã fazer esse curso para fazer o serviço pro meu pai. Enquanto isso, meu pai ia captar o servicinho lá e pagava a gente para fazer esse serviço. Enquanto isso, ele falou: abre uma construtora para vocês, vamos tentar pegar alguma reforminha, algum trem para vocês fazer. Enfim, começamos aí do zero mesmo. Era nós 4, a família e uma secretária, né? E recomeçar tudo de novo, né? Então não foi fácil não, mas é a famosa resiliência, né? Então, de uma empresa muito bem estabelecida que seu pai tinha, né, com 20 funcionários e vocês tinham um padrão de vida adequado à realidade, você se viu numa situação de começar do zero junto com seu pai, e empreendendo apenas como uma secretária para ajudar vocês. E você falou da resiliência, Humberto, é interessante porque a geração atual ela não dá importância aos passos que têm que ser seguidos para construir um negócio de valor. Eles querem tudo pronto, né? Hoje se você vê a QS Construtora, como você citou no início, você olha no topo dos prédios, está lá o nome, né, Queiroz Silveira. E as pessoas acham bonito, acham legal, elogia, só que elas não sabem da trajetória que ele fez, da resiliência que ele teve que ter, das decisões difíceis que você teve que tomar, né, Rogério? Que foi justamente quando o cara te ofereceu o salário que você quisesse para ficar na empresa dele, porque você era um bom profissional, mas mesmo assim você decidiu ir ajudar o seu pai, porque você acreditava ali naquele projeto da família e que aquilo ali ia ser um diferencial para vocês, né? Realmente, assim, a gente não pensou 2 vezes, né? Eu acho que isso está na criação, né? Porque nenhum de nós 3 falou assim, nem titubeou, não unir a meu pai. Então eu acho que isso vem da criação. Legal. Honrar pai e mãe. Então, mas eu acho assim que quando ele reuniu a família toda e falou, ó, acabou, eu não tenho que recomeçar tudo de novo e eu preciso da ajuda de vocês, né? Então, todo mundo largou os estágios que estava fazendo e juntamos para começar algo novo, né? Então, por isso que eu falo que na crise começou algo novo, né? Legal. Na crise que meu pai viveu, que às vezes é uma das coisas que eu falo muito hoje, da importância da gente estar preocupado com a economia do país, que está diretamente ligada à política, né? Tem gente que pensa que é empresário, mas eu não estou nem aí para política. Cara, se você é empresário, vocês têm que estar antenado ao que está acontecendo na política, porque a política vai ditar os rumos da economia, né? E foi isso que aconteceu lá atrás. Então, Quer um empresário queira ou não, sendo ele do partido A ou B, a política econômica vai reger sobre a empresa dele, vai ter um impacto direto na operação dele, porque são eles que ditam as regras do jogo.
Tá né? tudo conectado. Exatamente. Haja vista hoje, né, que nós estamos com um governo que ele não favorece o empreendedorismo, muito pelo contrário, cada dia que passa eles querem criar novos encargos, novos tributos e colocando um peso muito grande sobre as costas do empresário. E quando o empresário ele toma a decisão de se isentar de uma decisão política, de votar no A, B ou C, independente da posição política dele, ele acaba corroborando para esse tipo de situação. E aí depois, Humberto, é onde ele começa a reclamar da vida, sem lembrar do fato que ele mesmo contribuiu para isso, né? Pior que isso, na minha opinião. Dante de Alighieri, ele tem uma passagem na Divina Comédia que fala que o pior círculo do inferno está reservado àqueles que se mantiveram inertes em tempos de crise moral. Então, aquele que não faz nada, ele realmente ele tem responsabilidade também. Mas na minha opinião, fugindo um pouco da visão de Dante, aquele que toma parte contra é pior. Porque a gente tem muito empresário que banca, financia e se junta às soluções econômicas que são desfavoráveis ao todo para ter um ganho momentâneo e direto. Só que quando der o problema, ele vai estar junto no bolo do problema. E ele vai se lascar da mesma forma lá na frente. Só que às vezes o cara olha por aquele ponto central e pega uma coisa para si naquele momento e não olha para o futuro. E aí você tem também a turma que está, pelo contrário, tacando fogo no país para poder ter um ganho. Ele pega algo para si, pega esse algo que ele pegou para si, leva para fora e deixa o circo pegar fogo por aqui. É isso aí. Esses, para mim, são piores. Foi muito bem colocado, Humberto, porque a gente vê isso demais, né? Sim. Grandes empresas apoiando um governo que ele às vezes acha que vai ganhar ali para se beneficiar durante esse governo, para depois apoiar a oposição totalmente diferente. Enfim, não tem preocupação nenhuma com o todo, nem preocupação nenhuma com o Brasil. Acaba sendo um jogo de oportunismo, né, Rogério? É só pela oportunidade momentânea. Isso acontece. O cara não olha a longo prazo naquilo que o país precisa ser feito, né? Das coisas que precisam ser feitas no país, né? E a gente está falando de várias coisas, né? De infraestrutura pesada, logística, transporte, né? Nós temos aí uma malha rodoviária sucateada, praticamente não temos malha ferroviária no país, a área fluvial, então, cara... É impensável, é inimaginável um país com as dimensões continentais que o Brasil tem, com os rios navegáveis que o Brasil tem, ele não ter um investimento pesado em logística fluvial, em logística ferroviária, e ser praticamente dependente de logística rodoviária. É maluquice. E isso queria baratear o custo do nosso produto. Sim. Né? Sim. Porque não adianta a gente crescer o país, porque se você crescer o país economicamente, você vai crescer a mão de obra, o valor, o custo da sua mão de obra vai subir também. E se você não baixar o custo do seu produto com infraestrutura, com logística, você vai elevar demais o preço do seu produto e aí ele vai ficar caro lá fora. Porque não adianta, hoje é tudo globalizado. Mas a gente tem que agir dessa forma também, para você conseguir ter um crescimento contínuo forte. Perfeito. O Brasil já tem uma eficiência muito grande na produção das commodities, que é o principal produto que eles vendem, que nós vendemos, né? Nós produzimos commodities mais baratas. Nós temos competitividade. E isso sem a logística. Imagina se a gente tivesse uma eficiência logística. Onde o custo de produção fosse reduzido, né? A rentabilidade para o empresário, para o empreendedor, para o fazendeiro. Nós temos terras agricultáveis fantásticas. Por exemplo, Tocantins é um dos... O sul do Tocantins é uma região onde tem as melhores terras do mundo. Uma terra roxa, que é muito rara. E tem uma capacidade de produção fantástica. Só que ela não tem capacidade de escoamento, porque não tem armazém próprio, não existe estrada, não existe nada, então você não consegue ter escoamento por grão, por produto. Então, o que acontece? Você não produz. Você fez lembrar de algo, o Rogério acho que estava comigo nesse evento do Paulo Guedes,
na Bahia. Você lembra desse evento? 5 horas com o Paulo Guedes. Cara, foi imagina, nessa época, o nosso clube de empresários era um pouco menor do que é hoje, ele veio crescendo ao longo do tempo, metade do tamanho, então a gente está falando ali de um ambiente, sei lá, para 200 empresários. E eu lembro que ele falou o seguinte: pessoal, vocês querem que eu vá a 80 por hora ou a 220? A escolha é de vocês. Se vocês quiserem que eu vá a 80, vocês podem gravar tudo, tirar foto, filmar, e aí a gente vai seguir o playbook aqui. Agora, se vocês querem que eu vá a 230, todo mundo desliga o celular e nós vamos falar de estrutura de Brasil. Vamos falar vamos debater o real problema do Brasil. Todo mundo engavetou o celular, falou, vamos embora a 220. Aí ele começou a citar alguns exemplos, inclusive do próprio estado de Goiás. Ele falou, cara, por que o governador está pensando em ônibus elétrico? Sendo que o estado de Goiás é um dos maiores produtores de grãos do país, aonde o cara tem que pegar aquele grão que foi produzido aqui e levar para fazer acho que é moega, a moagem em outro lugar, aonde eu poderia muito mais incentivar para que do outro lado da fazenda do cara tivesse um centro de beneficiamento para que o custo de produção fosse menor. Automaticamente eu ia aumentar a margem e a rentabilidade desse produto. Então, você vê que a galera, ela não pensa, o cara tá olhando para umas coisas assim totalmente desconexas. Não que não seja importante, exatamente. Isso aí não dá volta. Não que não o ônibus ali dá volta. Exatamente. Não que não seja importante, é importante, mas a gente está falando de problema 5. Sim. Vamos trazer o problema 1 aqui, que a prioridade é gerar emprego e renda, fazer com que os empresários produzam mais e melhor com custo mais competitivo, do que eu ficar pensando aí, cara, em ônibus elétrico que, pô, vamos combinar, né? E eu lembro bem, né? E ele falou, porque se vocês gravarem, amanhã eu derrubo a bolsa, certo? Foi isso mesmo, é isso mesmo. Bom, mas foi fantástico aquelas 5 horas que a gente teve ali com o Paulo Guedes. Ele ia dar só umas 2 horas de palestra e depois voltou à tarde, ficou um tempão com a gente, e perguntas e perguntas. Foi um dos melhores momentos que eu já tive até hoje com um cara fantástico igual ele. E aí eu quero pegar um gancho, Humberto, que muitas vezes a galera que está nos assistindo, a galera que ouviu falar da Moai, o que é a Moai, elas não dão valor, muitas vezes, ô Rogério, no ambiente de networking, de comunidade. Porque isso só foi possível a gente estar num ambiente desse e receber uma aula de 5 horas com Paulo Guedes e outros grandes nomes que estiveram ali, porque nós estávamos num ambiente de comunidade. Um ambiente onde eu e o Rogério, né, nos conhecemos lá, apesar de morarmos em Goiânia, nós não nos conhecíamos, nos conhecemos nesse ambiente de negócio e criamos uma amizade, e depois disso a gente vem em vários eventos juntos, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está junto em vários eventos. Só que a galera muitas vezes não entende o poder da comunidade. O que isso gera? Porque eu conheci o Rogério lá na Bahia de uma forma totalmente despretensiosa. Ele estava lá no evento, no mesmo evento que eu, a gente começou a conversar, sou de Goiânia, eu também, e cara, a amizade foi acontecendo. Hoje, a gente está várias vezes juntos em vários eventos. É um amigo que o G4 Club me deu, não só ele, mas quanto outros quantos, e eu agradeço muito por estar nesse ambiente de comunidade. Só que a galera muitas vezes não entende a importância disso. Com certeza. As pessoas acham que é só trabalhar. Se fosse só trabalhar, você era funcionário. Fazer negócio é se relacionar, é olhar no olho, é pegar na mão, é criar amizade. Daí vem o negócio. Perfeito. Depois disso vem o negócio. Não é antes disso. Eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante que as pessoas precisam entender de fato. E essas comunidades, né, a Moai é uma delas, elas são ambientes que proporcionam isso, proporcionam essa troca e crescimento mútuo. As pessoas vão lá para se entregar, para servir, e com isso todos têm um crescimento exponencial. Então é uma visão que gera um ciclo virtuoso e não vicioso, né? Mas seguindo, Rogério, então vocês montaram lá a família, né? Seu pai e você e seus 2 irmãos, né? Isso. Então a família unida vocês começaram a fazer então reforma. A primeira obra que eu fiz foi uma ponte, né? Tá até no meu livro. Começou logo com uma ponte só. Ponte de 20 metros. Mas não interessa, é uma fonte. Mas era uma ponte.
E era um desafio porque eu não tinha feito nenhuma obra ainda, né? Só tinha estagiado em obras. É, e, e a gente não tinha dinheiro para fazer, né? Então houve numa estrada de terra, era uma ponte de concreto e a plataforma de madeira, onde os carros passavam. E a gente teve que ter o dinheiro adiantado de 50% para me iniciar a obra, né? Adiantado. É, Pôr o dinheiro na frente. eu faço, mas põe o dinheiro na frente. Mas aí eu fui fazer o estudo, fui pegar um cara que sabia fazer, especialista, fomos levantar junto, é um mestre de obra, fui levantar junto com ele todos os custos. Aí eu vi que dava para fazer, é, mas são muitos desafios, né? E fizemos a obra e assim, eu estava ainda estudando, então eu matava a aula segunda e quarta, uma semana, para mim ir lá. E era no município de Itapuranga. Aham. E, e depois eu matava terça e quinta na outra semana para E revezando ali pra- as matadas de aula, né? Pra dar o limite das faltas. Isso, exatamente. Só que mesmo assim eu ia bombar por falta, né? Porque E você fez a engenharia onde? 25% só de falta na UFG. Na UFG. E tava fazendo monografia também, então quer dizer, putz, não dormia, né? Era estudando à noite, era uma loucura. Mas, e aí eu tinha, aqui no meu livro eu conto o desafio que era, porque eu não tinha ninguém de confiança lá. O Uhum. cara era da região, porque eu tive que pegar alguém da região para trazer as pessoas da região para fazer e tal. Então não tinha ninguém de Goiânia lá. Então eu tive que realmente entrar na mente do cara, trazer a confiança dele para ele me dedurar, porque poderia roubar material, Uhum. poderia os caras faltar e ele não me contar, enfim, eu não tava lá todo dia pegado, né? Então eu tive que fazer uma amizade com o cara e levava ele para comer sanduíche, comer pizza, beber cerveja na sexta-feira, enfim, tive que fazer trazer o cara para junto de mim e para mim ir tendo a confiança dele e realmente ele não deixava sumir nada, me prestava conta de tudo e tudo na base da conversa ali, da aproximação que eu tive com ele. Legal. Então esse foi o primeiro desafio que aí a gente começa a entender por que que eu escrevi meu livro, né? Quando você falou aí de network, né? Por que que eu escolhi o nome da série nossa de Conexões de Mentes Fortes? Porque é a parte mais importante, do empresário, é o network, Sim, é a sua capacidade de relacionamento, é mais importante do que a sabedoria, perfeito. né? Para o seu crescimento. É porque acaba que se eu tenho, Humberto, uma moeda e você tem outra, eu te dou uma moeda, você me dá outra, você vai embora com a moeda e eu vou embora com a outra moeda. Mas se a gente está nesse ambiente de networking, de relacionamento, se eu trago à mesa uma ideia e você também traz uma ideia à mesa, no fim do dia nós vamos embora com 2 ideias, não com uma ideia, né. Então, assim, é algo de muito valor quando você se conecta com as pessoas e você traz seu ponto de vista, você traz a sua experiência, você traz a sua vivência e você se relaciona com as pessoas Olha só, através disso, né. uma curiosidade aqui que eu vou contar para vocês. Quando eu estava estagiário, a engenheira falou assim: Rogério, vai lá no fórum, tira as certidões para mim. Uhum. Aí eu cheguei lá no fórum, entrei dentro era do cartório distribuidor, e algumas varas cíveis. Sei que eram 5 certidões. Eu entrei tinha uma pessoa conhecida. Chamei a pessoa, falei: você não consegue tirar essa certidão agora para mim, não? Sem precisar eu voltar amanhã para buscar? Não, vou dar um jeito. Aí tirei uma, aí eu fui lá no outro. Não achei ninguém conhecido. Fui lá no outro, tinha uma pessoa conhecida. Aí consegui a outra, voltei lá no outro, falei, peguei uma pessoa lá, falei, você não consegue pra mim e tal, tirar essa certidão hoje, não? Eu tenho uma licitação amanhã e tal. Eu sei que das 5, só uma que não teve jeito, que era justamente a do cartão distribuidor. As outras tudo eu consegui na mesma hora, que era pra me dar entrada e pegar no outro dia. Pelo relacionamento. Pelo relacionamento, e algumas foi porque eu vi que dava a possibilidade de conseguir insistir e conseguir pegar. Aí falei, infelizmente não consegui, queria voltar com as 5 na mão, né? Mas isso que é iniciativa, isso que é você é, tomar a frente desde cedo da situação e em querer ser diferente, em querer fazer diferente, em querer se progredir. Aí eu levei pra engenheira, cheguei lá, joguei na mesa dela e falei, infelizmente não consegui a quinta.
Ela olhou pra mim e falou assim: como é que você conseguiu isso? Eu falei: cheguei lá, tinha alguns contatos, fui pedindo. Conversando, né? Ela falou assim: eu não vou lá mais, nunca sei o que mais. Não conseguia, né? Porque ela não entendeu nada, mas E era a maneira, né, Rogério, de fazer as coisas. Você foi fazer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. exatamente. Você não foi fazer algo diferente. Você foi fazer a mesma E coisa. eu era estagiário, né? E ela engenheira já velha lá, ela assustou, porque ela falou assim: como é que você conseguiu isso? Pegar no mesmo dia. Porque as pessoas nunca estão interessadas nas outras pessoas. De uma forma geral. A pessoa chega e fala assim, eu quero, faz isso aí. E não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não conversa, não se interessa, não olha no olho, né? E às vezes você estava falando aí de quando você era estagiário, eu tô lembrando da minha época também de estagiário, e eu consegui muita coisa, na verdade, tudo que eu consegui na minha vida, eu só tô sentado aqui hoje por conta de relacionamento. Eu entendi o poder da conexão lá atrás e fui fazendo essas conexões e tô aqui hoje simplesmente por conta de relacionamento. Humberto, mas técnica não é importante. Mas você tem que você estudou pra caramba. Sim, mas isso é o básico. Todo mundo Isso aí tem todo mundo acesso, né? fez. Isso aí todo mundo fez. Todo mundo estudou pra caramba, todo mundo fez uma faculdade, uma pós-graduação, todo mundo fez, às vezes, mas ele não fez um mestrado, um doutorado. Sim, mas eu te garanto que o relacionamento é mais importante que o mestrado e doutorado, a não ser pro mundo acadêmico, eu super respeito, né? Minha mãe tem pós-doutorado, né? Minha irmã tá olhando para fazer o pós-doutorado dela. Meu pai, um mestre, fundador da Escola de Engenharia da PUC. Então, assim, eu venho de uma família de acadêmicos, eu honro isso muito, valorizo isso demais. Agora, no mundo dos negócios, técnica e conhecimento se compram. Relacionamento não. É isso aí. Relacionamento se constrói. Ainda mais hoje em dia, porque antigamente ainda era mais difícil você ter acesso à informação. Hoje é muito mais fácil, né? Você tem o celular aqui, tem tudo. Quer dizer, hoje todo mundo tem acesso à informação. E aí que a diferença do network, das conexões ficaram mais evidentes. Porque todo mundo tem informação 24 horas hoje por dia. Antigamente, a sua informação era na enciclopédia, né? Assim, em revista. Hoje não, hoje Lembra da Barça? tá tudo aqui. Eu lembro. E meu pai tinha a Barça em casa, e era engraçado, porque quando a gente era menino, né, e queria pegar, olhar, alguns livros lá tinham gravura, e tira a mão daí, menino, não é pra mexer nisso. Antes, deveria ser o contrário, né? O pai deveria incentivar o filho a ler, a aprender ali na enciclopédia, não podia mexer, porque era algo de decoração, não era algo para aprender. Eu lembro, nós morávamos numa casa no setor Marista, na rua 1143. E olha que curioso, eu tô mudando a sede do escritório para 1145. Então é meio que uma volta às origens, né? Eu tive toda a minha infância, eu cresci nessa casa na rua 1143. E eu lembro de vendedor de enciclopédia bater na porta para vender a enciclopédia. E só que lá em casa eles nunca se davam certo, porque como... Geralmente eram 2 ou 3 só, né? E minha mãe e meu pai, professores, né? E a família da minha mãe, a família de história na área da cultura. Uma coisa que nunca me faltou dentro de casa foi acesso à informação e acesso à cultura. Minha mãe até hoje tem essa coleção, lembra que existe uma coleção Os Pensadores? Que é toda a obra filosófica dos grandes pensadores. Eles fizeram uma coleção disso, lançaram, e minha mãe tinha todos esses livros. Então eu tive acesso a Aristóteles, Platão, Hobbes, Montesquieu. Ixi, cara, eu tive acesso a tudo isso desde menino. E minha mãe tinha uma biblioteca gigantesca em casa, e eu sempre tive acesso a tudo isso, e minha mãe, pelo contrário, nunca virou para mim e falou, não pode pôr a mão. Ela sempre falou assim, meu filho, nós não somos ricos, mas sempre que você me pedir um dinheiro para comprar um livro ou para fazer um curso, eu vou te dar.
Pro resto, não. Mas para um livro e para um curso, eu vou te dar. Legal. E aí, então, nós estamos com você fazendo a sua primeira obra. E como é que foi essa transição, né? Da construção civil, né? Da construção civil para a incorporação, que acho que aí é o grande boom que vocês dão, né? A gente começou assim em janeiro de 99, então já são 26 anos. E quando foi em 2001, a gente pediu para fazer uma parceria com uma outra incorporadora. E aí ela falou para nós assim, a gente ia fazer um predinho de 6 andares, a gente ia entrar com um percentual ali, sei lá, 20, 30%. E aí essa incorporadora falou assim que a gente não poderia botar a nossa logomarca no Tapum. Não podia? Não. Aí eu falei, não, então não vou fazer, não quero. Eu fui procurar outra. Aí a gente procurou uma outra empresa e ela aceitou a gente colocar a logomarca nossa. Era um prédio menor, era 4 pavimentos só. E qual que era essa empresa? É a primeira parceria de vocês, né? Era a Loft. A Loft. Que hoje tá aí com o Gustavo Veras, né? Um filho, mas na época era com o Geleno, que era o pai dele. O pai dele depois veio a falecer. Mas era uma pessoa muito gente boa, que eu conheci, que era o Geleno. A gente fez essa parceria, ele já tinha feito uns 2 prédios antes, acho que era o terceiro dele. E então a gente pegou uma empresa menorzinha pra gente iniciar com ele, para aprender. E aí fizemos essa parceria com ele, começamos a entender como que funcionava a incorporação, os documentos que precisava tirar, como é que eram as reuniões para venda. Então, foi a Tropical Imóveis na época que vendeu, então tinha as reuniões lá. Então a gente começou a entrar nesse meio. Eu acho que o principal de tudo que você começa, se você puder começar com alguém, né? Igual você vai para uma cidade nova, o cara quer ir sozinho, não, vai com alguém de lá, encurta caminho, né? Foi isso que a gente fez. E aí a gente aprendeu como fazia uma incorporação, isso em 2001, entregou a obra em 2002. E aí a gente já ficou com isso na cabeça, mas a gente vinha fazendo obras, foi eles que tocaram a obra, foi eles que fizeram a incorporação, a gente teve acesso a tudo, para entender como que era, custo, vendas, marketing, enfim. Começar a entender como é que era esse jogo da incorporação, porque naquela época era mais difícil ainda a comunicação, ninguém te contava nada. Hoje a gente ainda tem as mentorias, gente que quer ensinar e tal. Aquela época não tinha nada, você tinha que ir atrás dos grandes empresários e tentar puxar conhecimento deles, né? Porque muitos não Tentar um apadrinhamento. Muitos não contavam, né? A gente tentava e passava. A gente falou que queria incorporar, os caras, não, você precisa de milhões e milhões para incorporar e tal. E a gente falava, putz, aí atrás de outro, e outro, e outro, escutando e tentando achar algum caminho, porque o nosso sonho era incorporar, era construir prédio, né? Eu com 7 anos de idade, eu falei para minha mãe que eu ia construir prédio. Então, não sei se isso fica enraizado na gente, mas com certeza você construiu um pouquinho. Era um objetivo, né, de incorporar um dia. E aí, quando foi em 2003, a gente estava fazendo 8 obras. Eu fiz obra para o governo só de 2001 até 2003, foi uns 3 anos só. A gente começou a pegar algumas licitações públicas, assim, sempre obra federal, porque a verba veio empenhada e não podia ser desviada, porque se a gente não recebesse, o governo estadual e municipal sempre desviavam e não pagava. E a gente não poderia ficar sem receber, senão a gente quebrava, né? A gente era muito pequeno. Então a gente tinha que fazer a obra e receber, para poder cobrir os custos da obra. E aí, nessa época, a gente estava fazendo 8 obras pro governo, e aí o dólar explodiu. Você lembra? Saiu de 1 para 1, para quase 3. Também disso. E os contratos são irreajustáveis do governo. E aí a obra que já estava em andamento, a gente conseguiu empatar. Mas teve 4 que a gente teve prejuízo. É mesmo? 4 obras. Aí a gente chegou no final do ano, assim, tudo que nós tínhamos ganhado com outras obras particulares foi o custo para cobrir essas obras que deram prejuízo. Então foi um ano assim que a gente não ganhou nada. E
Aí a gente teve que até fazer um documento explicando pro banco por que a gente não tinha tido faturamento naquele ano, né? Uhum. Isso para tentar um crédito depois que a gente foi tentar a incorporação. Mas em 2004 a gente conseguiu uma parceria com um cara que eu devo muito a ele. Eu conto no meu livro essa história, que é o Rubens Gama. Ele morava no mesmo prédio dos meus pais. E aí, numa conversa de elevador, a gente falou que estava precisando de um investidor para nos ajudar. Dos 4 lotes que a gente olhou para 2 era permuta e 2 tinha que pagar. E eu falei, tem que arrumar um investidor para comprar esses 2. Uhum. E aí ele, conversando com ele, aquelas conversas de elevador mesmo, tô precisando de um investidor e tal. E ele conhecia meus pais, conhecia a gente de elevador só. Ele falou, vou ajudar vocês, vou comprar os 2 lotes e vou permutar com vocês. Então, ele foi um cara que realmente me deu a possibilidade de começar, né, a incorporação. Então, a gente sempre sentiu um carinho muito grande por ele. Inclusive, encontrei com a filha dele, né, esses dias. Dei os 2 livros para ela, né, e sempre fui muito grato a ele. E aí, A gratidão é uma coisa muito importante, né, Rogério? né, A gente ter essa noção de ser grato pelas coisas e honrar as pessoas que estão ao nosso lado, isso aí eu acho que é uma coisa que é muito importante. não, foi muito importante porque era uma fase que a gente, as 2 famílias, tanto meu pai e minha mãe, são famílias de classe média, né, assim, média baixa. Então não eram gente que poderia ajudar a gente. Uhum. Então, assim, nunca faltou nada, mas não tinha condições nem de emprestar um dinheiro nem nada, então, que a gente precisava para de começar. E a gente sabe que é muito difícil, né? Você arrumar alguém que acredita em você. Sim. Ainda mais quando você está começando. Sim. Depois que deu certo, aparece um monte pra dar tapinha nas suas costas, pra falar, encher a boca pra falar que é seu amigo. Mas quando Mas você está começando, né? Aí nós, com muita dificuldade, ele não lançamos o primeiro prédio, aí pelo contrário, né? O que você escuta é só a gente falando mal, né? Como é que eles vão entregar esse prédio? Eles não têm dinheiro, como é que eles vão fazer para entregar esse prédio? Um prédio desse tamanho aqui, o primeiro prédio que a gente lançou tinha 100 unidades, né? Já prédio de 30 andares. 30 andares. Então, o primeiro prédio que você construiu foi de 4. Esse... Não é que você construiu, a parceria, né, com a Loft. Depois do que eu lancei sozinho, já tinha 30. Já tinha 30. 100 apartamentos. E quantos prédios já foram? 19 construídos. 19 prédios. Agora estamos construindo mais 2. E aí, e assim, naquela época que a gente começou, o bacana era que as pessoas pagavam 60% até as chaves, né? Hoje é um percentual bem menor, 30%, 40% ali. E naquela época era um percentual mais alto. Então, como era só eu e meu irmão de engenheiro, eu na obra e ele no escritório, a gente dedicou a fazer uma obra mais barata, porque eu estava lá dentro olhando tudo, né? Então, a gente conseguiu diminuir custo de obra. E eu lembro que a gente pleiteou um financiamento no banco, mas o financiamento que a gente pleiteou saiu assim, 20% do que a gente tinha pedido, 4 meses antes de entregar a obra. Rogério, você falou algo interessante sobre o custo de obra. E eu lembro que em uma das nossas conversas, você estava me contando que um dia você caiu para dentro do escritório, na sua operação, e você começou a olhar os números ali das compras que você faz mensalmente, né? Você compra muita coisa para os prédios, seja desde concreto, cimento, elevador, tudo, né? E eu lembro que ele comentou comigo, Humberto, que ele pegou o telefone e começou a ligar para os donos das empresas que forneciam os materiais para ele. Ó, aqui é o Rogério, eu quero renegociar esse preço com você, eu queria ver o que você pode fazer. Porque a conversa de dono para dono, ela muda, né? Não que o seu funcionário não tenha capacidade de fazer, mas é aquele velho ditado, né? Que é o olho do dono que engorda o gado, né? Então acaba que eventualmente, você tem que voltar para dentro da sua operação
e executar algumas tarefas pontuais, até para mostrar para o seu time que é possível você negociar algo diferente, uma condição melhor, ou um prazo maior, ou até mesmo um desconto, né. Você, nesse caso específico, você negociou desconto, que eu lembro que no final do ano chegou ali a 2 ou 3 milhões de reais de economia. Se você puder, relembrar esse fato, eu acho interessante até para esse empreendedor, que muitas vezes acha que ele tem que estar fora da operação. É muito falado hoje, né, os gurus da internet falam: "Ah, você tem que estar fora do operacional". Uma coisa é você estar fora do operacional, ali carimbando papel, outra coisa é você sair da operação e não olhar para as coisas básicas que têm que ser feitas, que o olho do dono tem que estar em cima o tempo todo, né. Você lembra desse fato que você pode compartilhar com a galera? Uma das últimas postagens que eu fiz agora no meu Instagram era justamente sobre isso, né, as pessoas acharem que ela vai sair aqui para cima e vai colocar pessoas no meio aqui que vai cuidar do operacional para ela, ela vai ficar só na estratégia da empresa. Uhum. Cara, isso não existe, né, a chance de dar errado é muito grande. E eu estava até conversando com um amigo nosso do novo, que entrou, um membro novo do G4 Club, e o Giovanni me chamou e falou: "Conversa com ele aqui, porque ele tá querendo fazer isso". Uhum. Eu falei: "Você pode fazer, você pode botar uma pessoa aqui, né, mas, nunca deixe de olhar o seu operacional". Aí eu expliquei para ele como é que ele ia fazer. Eu falei: "Você vai montar um grupo, seja de WhatsApp, seja algum aplicativo seu de comunicação, com o chefe de cada departamento operacional seu, Uhum. né, e ali todas as conversas têm que ser ali dentro, você tem que saber que tudo está acontecendo. O dia que você achar que um CEO seu vai olhar tudo por você, esquece. Tem Essa que empresa não vai funcionar". tem que no a pessoa o pessoal tem que entender, e eu falo isso demais quando a gente está estudando governança dentro das empresas, não é que sair da operação não significa Não olhar, né. não olhar para a operação, né. É. O pessoal vai pensar: "Eu vou sair do operacional, então tudo que é operacional eu não vou olhar", não é isso. Você não vai executar, É isso aí. você vai olhar, É isso aí. decidir o que vai fazer e delegar. É isso aí. Como que é aquela frase, eu acho que é de Ronald Reagan? "Confie, mas confira"? Acho que é atribuída a ele, né, o presidente dos Eu Estados não sei se é Unidos. do Reagan, mas é assim: "Delegai-vos e vigiai-vos". É isso, É isso. é isso, entendeu? Então assim, cara, vamos lá, não vou ser eu que vou bater toda a proposta comercial do escritório, É isso aí. mas eu vou falar qual que é o valor que vai na proposta. Exatamente. Vou conferir Vou o que está sendo conferir passado. o que tá saindo, Isso aí. né. Ah, então, pô, pegou um volume muito grande, obviamente que você vai olhar o geral, a média, vai conferir por amostragem para ver se o processo organizacional está funcionando, né. Ah, mas o volume é muito grande, eu não consigo ver tudo. Sem problema. Processos organizacionais, coordenador, supervisor, gerente, diretor. Você se conecta por amostragem e vê se o processo operacional está funcionando. Se o processo operacional está funcionando e na amostragem aleatória você não está identificando problemas, quer dizer que a operação está funcionando. Isso você não é isso não é você estar preso no operacional, mas você está olhando a operação. E eu vivi isso, né, lembrando que a gente estava conversando sobre isso, né, Paulo. Eh, em 2010, acho que foi o maior boom nosso, né, nós lançamos, na época, um VGV gigantesco, assim, de mais de 200 milhões, que hoje equivaleria a mais de 1 bi. E o que que é VGV? Só para essa galera que está assistindo, É que não é do mercado valor geral de imobiliário, vendas, né. aí o pessoal não tem essas nomenclaturas. Né, seria o valor geral de vendas, né, então, a gente lançou muita coisa e vendeu tipo 90% do lançamento. No lançamento. Então foi um boom que a gente deu muito grande, nós ganhamos prêmio em São Paulo, enfim. Só que aí não é só ganhar, né? Você tem que executar tudo isso, Uhum. né? E aí nós chegamos a ter 1.300 funcionários e, a- e aí você vai para dentro dessa gestão mesmo, né? E aí você põe diretor, coordenador e tal, um monte de gente entre você e o operacional. E aí a gente começou a perder essa comunicação com o operacional. Uhum. E isso incomodou demais a gente, né?
E vira e mexe aí, e assim, como era muita coisa para olhar, tem hora que você tem que acreditar em muita coisa aqui Sim. sem vir a fundo, né? E a gente não tinha uma comunicação naquela época igual tem hoje, né? De vários aplicativos, de vários. Era difícil a comunicação. E ferramentas de gestão, né? Era muito mais difícil essa ferramenta de gestão do que hoje. E aí a gente, muitas vezes a gente tinha que, na hora que a gente viu o negócio dificultando ali, a gente pegando algumas coisas erradas, algumas coisas que faltou comunicação, aí a gente precisa olhar para dentro de casa e falar, vamos corrigir o que está errado, vamos. E aí a hora que você senta, aí eu tinha, o nosso diretor de obras, eu tinha andado comigo 6 meses, e eu explicando tudo como é que eu queria que ocorresse e tal. E aí passou um tempo, as coisas não estavam mais chegando em mim. Os problemas, só quando chegava, só tinha explodido a bomba. Aí o que eu fiz? Mas ele estava cercando o problema para impedir que subisse até você, Isso. com medo de algum receio, sei lá, enfim, de você mandar ele embora, alguma coisa desse tipo? Ou por... Talvez, mas eu acho que era mais assim, eu tô aqui para resolver, eu preciso resolver. Só que assim, o poder de decisão do dono, ele é imediato. Sim. E às vezes até chegar E a amplitude de visão também, né, Rogério? Porque o cara que está numa situação operacional, ele tem uma visão mais limitada do que ao CEO da empresa, do que o presidente da empresa, né? Porque você está vendo o todo. É como se você tivesse de helicóptero aqui, olhando ali na mata, falando pro cara, ó, vai pra direita, que à direita você vai chegar numa clareira, ó, não vai pra esquerda não, que na esquerda tem um precipício. Então você vai meio que orientando e direcionando o seu time para que eles cheguem no objetivo de uma maneira mais rápida e mais específica. Só que tem muito gestor que não faz isso. Tem muito gestor que ele não olha de uma forma estratégica na sua base ali de hierarquia e não consegue direcionar o time de uma maneira clara e objetiva, que foi o que você começou a entender nesse processo, né? E nisso eu nunca tinha escutado sobre isso, né? Sobre o que nós falamos aqui. Por isso que eu falo que hoje em dia as pessoas que estão procurando, por exemplo, as pessoas que vão assistir isso aqui, as pessoas vão ter um conhecimento de quem já passou por isso. Isso, skin the game. Famoso skin the game, né? A pele em risco, né? Que eu acho que aí é um grande diferencial da nossa comunidade, o Rogério. Por quê? Porque quando a gente monta uma mesa de conselho, os nossos conselheiros são todos empresários que são pares, ou seja, são pessoas tomadoras de decisão. E essas pessoas vão aconselhar os outros empresários que trazem as demandas dela, mas naquilo que ele já passou na operação dele. Então, uma das coisas que a gente fala quando a gente abre o conselho é que a gente não aceita, né, Humberto? Humberto é um dos nossos conselheiros lá e um dos nossos coordenadores. A gente não aceita nem palpite nem opinião. Porque se você ir lá na sua obra hoje e pegar um estagiário, né, com todo respeito ao estagiário, mas ele está começando, e pedir um palpite, uma opinião, ele vai dar um monte. Só que ele não passou pelo processo, a pele dele não está em risco. Então, qualquer decisão que ele tomar, ele vai falar um monte de coisa. Não vai fazer diferença para ele, não vai impactar diretamente nele. Agora, o empresário que está com a pele em risco, que está tá dentro da operação tomando a decisão, ele vai se aconselhar com pessoas na mesma posição que ele, que já passaram pelos problemas que ele já está passando naquele momento, né? Eu só não gosto quando você fala que não aceita pitaco nem opinião, porque toda vez que alguém me explica o que eu faço como conselheiro, né, eu falo que eu sou um pitaqueiro profissional. Mas aí é onde separa os homens dos meninos, né? Porque o pitaco dele... O seu é profissional. Exatamente, o outro é amador. Eu profissional. Eu reunido em São Paulo com um pessoal, um amigo, na verdade, que de infância, né, ele tá morando em São Paulo, ele tava lá para uma reunião do conselho de administração de uma empresa que eu faço parte do conselho lá, como assessor. E eu falei assim, cara, o que você faz? Você vem aqui, o que você faz nessas reuniões? Você vem pra quê? Pra essa reunião, o que você faz? Aí eu virei pra ele assim, sou pitaqueiro profissional. Aí ele, tá, entendi. Mas sei nem o que você faz. E é remunerado, e muito bem remunerado por isso, né? Exatamente. Porque eu acho que essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né?
Porque tudo que você passa na vida, você adquire experiência. Sim. E essas dificuldades que a gente enfrentou, né, realmente vai te deixando calejado e entendendo como que funciona o jogo, né? Na verdade, é um grande jogo em que muita coisa, porque o empresário ele não acerta sempre, né? Ele Sim. erra e acerta. Isso. O importante errou, corrija rápido, É verdade. né? Porque tem inúmeros erros que você faz durante a vida e se você demorar a corrigir é que te quebra, né? E esteja atento à economia, como já falamos. Basicamente isso. E quando a gente lançou muita coisa, né, ali e incorporando e tal, e foi uma fase muito bacana. Logo depois veio a crise da Dilma, Uhum. né, onde a gente fez 80 milhões em distrato. Né, graças Em a... distrato. Sabe, 80 milhões em não, distrato. eu vou falar uma coisa. Ele não quebrou. Você sabe quem quebrou a PDG? Que na época era a maior incorporadora do país? A PDG na época tinha 280, 180, uma coisa assim, canteiros de obra no Brasil, espalhados pelo Brasil. Eram mais de 500 SPS. Quem quebrou a PDG foi Titia Dilma. Mesmo? É porque não existia outra linha de financiamento de desligamento. Basicamente, como é que funciona o processo da incorporação, né? A incorporadora vem, pega o terreno, né, faz tipo parceria, ou terreno próprio, ou compra, não interessa, mas é um terreno, ele pega aquele terreno e vai incorporar. Então, ele vai fazer uma construção, vai subir um prédio, ou um condomínio de casas, não interessa, vai fazer uma incorporação, vai subir uma construção e vai vender as unidades daquela construção que está sendo feita. Quando ela constrói essa estrutura, né, é feito um registro de incorporação, onde consta tudo que ele vai fazer. Quando sai esse RI, aí ele pode ir ao mercado para vender. Então ele vende isso antes de subir o prédio. É o lançamento imobiliário, que a gente está vendo aí à torta e direita. E aí faz o lançamento imobiliário, é feita a venda. Feita a venda, ele começa a subir o prédio. Ele vende, só que ele vai recebendo ao longo da obra. Então tem uma parte que é financiada pelo banco. Não foi aí o problema. Esses financiamentos estavam sólidos e ok. Aí financiou e tinha muita opção. Itaú, plano empresário, Bradesco, plano empresário. Todos os bancos têm um plano empresário para subir a obra. O problema, nessa época, vinha no desligamento. O que é o desligamento? No momento em que você passa a chave para aquele cara que comprou e ele te paga o saldo devedor final. Que nessa época era 40%, 50%? Acho que nessa época tinha diminuído um pouco, né? Não, 70%, 70%. 65%. Nessa época já tinha mudado essa razão. Então, faltava ali 60%, 70% para o cara te pagar. Ele não tem esse dinheiro para te pagar. Da onde que vem esse dinheiro? Do banco. É o financiamento imobiliário, SFIH, Sistema Financeiro de Habitacional. Esse é o funding que faz com que esses compradores tenham condição de comprar o imóvel. Basicamente, quem era o sustentáculo do SFH na época era a Caixa Econômica Federal. Certo? E aí, o que a Titia Dilma fez? Pegou o dinheiro da Caixa Econômica Federal para poder tampar os buracos que ela tinha feito. E da noite para o dia, todo o mercado imobiliário ficou sem funding para poder sustentar os desligamentos. E aí, meu amigo, quebrou muita gente. Não só os desligamentos, mas assim, muita gente pediu distrato, porque na verdade, olha, a incorporação, ela passou a ser, naquela época, ela era um investimento em que a pessoa fazia em mim, se desse certo, joia, se desse errado eu vou lá e peço dinheiro de volta. Por quê? Naquela época, eu tinha que devolver 90% do valor corrigido. Não tinha lei de extrato ainda também. Não tinha lei de extrato, que é de janeiro de 2019. Hoje, você devolve 50% do que o valor... 20% você pode reter do cara, mais a parte de venda, ao máximo de 50% do que ele pagou. Se você tiver patrimônio de afetação. Perfeito. Então,
Naquela época, eu tinha que devolver 90% corrigido. Eu devolvi pro cara mais que ele me pagou. Não faz sentido Só que nenhum. o que aconteceu muitas vezes? O residencial, ele não caiu muito de preço. Então, o residencial, a gente teve pouco distrato em relação ao geral. Uhum. Tipo, sei lá, 20%. 80% do distrato foram em empreendimentos comerciais. Entendi. Aonde o preço caiu, o cara pedia 90% aqui, corrigido, que era mais do que o cara tinha pagado, para ele comprar uma galinha morta 30% mais barato. Então, foi uma... Tempestade perfeita. Você entendeu? Tipo assim, eu investi nele aqui, deu errado, vou pegar o dinheiro de volta aqui, vou comprar uma galinha morta aqui. O preço baixou. Uhum. Então, isso que ocorreu na maioria dos prédios assim comerciais no Brasil inteiro. Sim. E teve outros agravantes aí, sabe? Durante, tipo, até hoje você vai desligar alguém, eles, até aquela época, você o cara que pagava, ele quitava a unidade dele, você abaixava a hipoteca dele. Uhum. Hoje fica tudo preso até que a consultora pague 100% do empréstimo bancário. Então, assim, houve muitas mudanças devido àquele período, Sim. né, que foram extremamente ruins para as incorporadoras. Sim. E ali quem não agiu rápido, quebrou. Várias quebraram em Goiânia, pediram passão de... No Brasil inteiro, né, e lojas também, você vê, fechou 50 mil lojas só em shopping. Né? Então, assim, foi um caos muito grande. Né? E aí, como empresário, você tem que agir rápido. Né? Eu lembro que no primeiro mês que a Dilma foi reeleita, na primeira semana, eu já reuni com meu irmão, falei, cortar custo geral, cortar o máximo que a gente conseguir em obra, o máximo de administrativo, o máximo. E eu lembro que no primeiro mês nós mandamos 112 embora. E continuamos mandando gente embora e reduzindo o tamanho, e fomos saindo fora de banco, tentando reorganizar sem estar tão alavancado, né? Então, é um processo que a gente tem que entender, né? Assim, como diz o ditado, né? O Brasil não é para amadores. Sim. Não. Né? Então, você tem que agir rápido. E aí, Rogério? Num cenário desse. E aí, você pontuou o seu começo, você pontuou alguns desafios que você enfrentou no decorrer da sua jornada. Qual foi a sua grande virada de chave? O que você atribui que foi assim o game changer mesmo, que você for, cara, a partir dali eu sou o Rogério que eu sou hoje, com a empresa que eu tenho hoje? Eu conto como 2 momentos. Uhum. Primeiro foi a decisão realmente de quando você toma uma lapada, parece que as coisas começam assim, né? Uhum. Que eu tomei a lapada do dólar que eu falei que explodiu, eu falei, nunca mais eu faço obra para o governo. Perfeito. Eu vou tentar a incorporação, se der certo, ótimo. Então a primeira decisão foi, não faço mais obra para o governo. E aí, porque eu tomei prejuízo nas obras do governo, pensa, eu entrei na justiça pedindo reequilíbrio econômico, porque os próprios contratos do governo falaram que se tivesse desequilíbrio econômico tinha que ser ajustado. Sim. Mas foi indeferido por todos os juízes federais. Entendeu? Então, assim... A regra é minha, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quero. Né? Tô nem aí pra você. Mas, assim, eu mostrando, de um dia pro outro, o cimento saindo de 16 indo para 22. Falei, ok, eu compro hoje a 16, nota fiscal. Um dia depois, 22, 24. Falei, não tem como isso aqui ser sustentado. Mesmo assim, não só cimento, inúmeros materiais de construção, porque tudo acompanha o dólar. Mesmo assim, tudo indeferido. Quer dizer, o juiz está nem aí para você. Você não tem segurança jurídica. Não tem segurança jurídica nenhuma nesse país, a verdade é essa. E aí, o que eu fiz? Nunca mais eu trabalho. Como diz o ditado, o Humberto da área jurídica vai poder pontuar, né? No Brasil, até o passado é incerto, é isso mesmo? Isso não é um ditado, né? Isso é uma realidade. Não é uma realidade, não. Isso é a fala infeliz de um dos nossos ministros da STF. É um absurdo. Isso é absurdo. É um absurdo. Tá? Cara,
O bom foi o suspiro dele. Começar a falar do judiciário e das suas mazelas, eu acho que a gente precisaria de pelo menos uns 17 podcasts para falar só disso, tá? Mas no fim das contas é o seguinte: o Brasil é o que é. Não adianta a gente dourar a pílula, a gente tem que, como todo bom patriota que somos, nós temos que lutar para melhorá-lo. Perfeito. Mas nós temos que entender a realidade. Como empresário, nós temos que entender a realidade e não ficar adorando a pílula e nem ficar imaginando um conto de fadas que não é, né? O Brasil é isso. É assim desde o... De que é? Que existe. Desde que existe. Não... Mas apesar de tudo, é um país de oportunidade. Mas é isso que eu ia falar. Então, você teve sucessivas rupturas democráticas, rupturas de governo, desde o Brasil Império, a gente tem sucessivas rupturas de tempos em tempos. E isso é uma rotina da política brasileira, do sistema governamental brasileiro, mas é aquele negócio, toda crise gera oportunidade. Então o Brasil é um país de muitas oportunidades se você souber enxergar e explorar essas oportunidades. E uma coisa que as pessoas precisam entender, quando falo do jurídico, eu digo isso muito, é que o judiciário não vai resolver seu problema. Nunca. E quando as pessoas conseguirem entender que um bom advogado, ele consegue manejar essa loucura que é o universo jurídico brasileiro, aí a pessoa começa a entrar no jogo. Que não é ficar... se for isso, eu entro na justiça. Esquece, cara. Entrou na justiça é prejuízo. Lança no perdido e eventualmente Você volta. sabe que depois que a gente começou a entender, porque assim, até uns 10, 15 anos atrás, o número de processos era muito menor que hoje. Isso é geral. Né? Hoje não é trabalhista, tá? Trabalhista parece que está mais segmentado, não é? Assim, se você fizer os negócios muito certinho... A gente aprendeu a lidar. Você aprende a lidar. Não é trabalhista. Hoje eu falo que é muita gente procurando algum caminho de tirar dinheiro da onde não tem, e muita gente tentando achar brecha, tentando achar alguma forma de ganhar alguma coisa. Você quer saber qual que é a minha visão? Isso aí é a mal da faculdade de Direito. Você tem centenas de bacharéis em Direito que viram advogados que não têm absolutamente nenhum conhecimento, a não ser o básico do básico do básico, e que precisam sobreviver. E como é que esses caras sobrevivem? Eles começam a viver de açãozinha. E aí começam as demandas consumeristas e os caras levantarem bandeiras. Eu vou defender o consumidor, e começa a levantar isso, e aí começa a partir daí criar um movimento que o consumidor, porque a empresa é má, e tudo isso conectando em um conceito que foi formado no Brasil de que o empresário é vilão. E isso aí eleva o custo do produto nacional. Não estou falando da construção civil, não. Sim. Da corporação, estou falando das indústrias em geral, porque você pega os médicos hoje, quantos processos eles vêm tomando nas costas aí, porque todo mundo só tem razão. Sim. Ninguém tem... E eu lembro de um episódio, Humberto, que eu acredito que estava comigo nesse evento, o Dr. Rafael Lara, hoje atual presidente do OAB, ele falou assim, num evento de empresários, né? Falou que... Um abraço, Rafael. Grande abraço para você, Dr. Rafael. Que todo empresário, ele deve ter um bom advogado ao lado dele, porque ele vai ser o melhor amigo da empresa. Só que muitas vezes o empresário, ele não escolhe bem o advogado que estará ao lado dele para resolver as demandas dele. Então, o advogado joga contra a empresa, tá pensando só no bolso dele. É de suma importância escolher um bom profissional. A maioria não, mas tem muitos que tem, infelizmente, tem esse perfil. Às vezes não é nem porque eles querem, não. Muitos não estão com tanta coisa
que acabam as demandas ficando para estagiários fazer, ou gente menos Não, mas eu não tô capacitada, falando nem, né? não tô falando nem falha técnica, não. É um conceito. Ah, as pessoas, os acadêmicos de direito são ensinados que causar a demanda é a forma como que ele vai sustentar a família dele. Uhum. Então o cara não tem experiência de negócio, Uhum. ele não conhece negócio. Aí eu te falo, aí realmente, aí são pouquíssimos, você conta nos dedos advogados que entendem de negócio. O Sim. Lar é um deles. Excelente advogado, excelente banca, grande amigo, adoro. Tenho vários outros amigos que, apesar de concorrentes, são amigos. Uhum. E são advogados que entendem de negócio. Então, o advogado da empresa, ele não tem que entender só o jurídico. Ele tem que entender o estratégico. Ele tem que entender de negócio. Porque senão não adianta. Porque, o que é o ponto? Às vezes, o cliente chega, isso acontece lá no escritório todo dia. Filho da mãe me fez isso, não processar ele e tudo mais. Eu vejo peixe e falo, se a gente entrar com o processo, vai acontecer A, B, C, D, E, F, G. Você vai gastar isso. Humberto, Isso é ruim pra você, você vai ter prejuízo, porque o que o cara vai te pagar é tanto. O que você vai gastar pra receber dele versus o tempo é tanto. Então vamos fazer o seguinte, vamos engolir seco aqui, sentar na mesa com o cara, pegar na mão dele, Fazer negociar, um acordo às vezes é melhor do que. pegar 50% do que ele deve, porque aí nós vamos ganhar mais dinheiro do que entrar na justiça. perfeito. Isso é visão de negócio. Exatamente. Porque acaba que o empresário, tempo é dinheiro, né? Como eu já diria, time is money. Então não adianta. Tempo é dinheiro. Nós tivemos aqui uma conversa muito bacana com o Guilherme, né? Sim. E, cara, ele falou exatamente isso, que se ele pudesse voltar e dar um conselho para o Guilherme de 10 anos atrás, faça um bom acordo de sócio. Tenha um bom advogado e faça um bom acordo de sócio, porque vai economizar um rio de dinheiro. Ele passou por um problema societário, ele com o pai dele tiveram que tirar um sócio do negócio, que ficou 3 anos resolvendo essa demanda. Então, um bom advogado, um bom profissional ao lado do empresário vai ajudar ele a economizar um caminhão de dinheiro, que foi isso que o Humberto falou. Mas é importante que o empresário tenha essa visão. Não adianta apenas o advogado chegar para ele e falar, você precisa fazer isso. Ele tem que estar aberto a saber que é ele que vai tomar essa decisão de ter uma boa pessoa ao lado dele para instruí-lo como mentor, como parceiro ou como profissional contratado. Porque senão não adianta nada. Vai acontecer. No final do dia, eu sempre digo isso, eu funciono como um conselheiro. Eu sou um conselheiro. Eu vou te dar um conselho. Você segue se você quiser. Perfeito. A decisão do seu negócio é sua, não é minha. Eu não estou na cadeira de presidente. Eu não estou na cadeira do CEO. Eu sou, no máximo, um membro do seu conselho. E como membro do seu conselho, eu vou te aconselhar. Se eu tiver como um membro do conselho de administração, eu posso até ter, no máximo, um voto. Mas é o conselho que vai decidir. Não sou eu. Então, assim, no final do dia, a decisão é do dono do negócio, do empresário, que vai saber qual risco ele quer correr. Então, a função do conselheiro é, de fato, essa. Chegar e falar, nós temos o caminho A, B, C, D, E. Em cada caminho, esse é o risco, esse é o resultado. Esse é o risco, esse é o resultado. Esse é o resultado. Qual o risco você quer correr e qual resultado você quer chegar? Não, o cara vai olhar e vai assim, beleza, eu quero chegar em tal resultado e estou disposto a correr tal risco. Perfeito. E aí, ele topa ou não. É basicamente isso. Então, não adianta a gente querer mistificar demais e criar coisas que não existem. É isso no final do dia. E o cara tem que estar disposto a correr o risco. E tem que estar disposto a entender que, às vezes, a solução é dar um passo para trás para dois para frente. Perfeito. Que foi o que você fez, né? E quando você falou em Time is Money, foi o slogan que a gente usou para o lançamento do primeiro Mix Use, que é o Los Angeles, né, de Goiânia. Porque era essa ideia, né? De E um escritório, shopping que foi visionário, né? Porque quando vocês fizeram... Sabe aquela frase que o goiano adora? Você é gaúcho, às vezes você não sabe, mas o goiano adora. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Conheço demais. Quando eles chegaram lá no Los Angeles, tudo era mato. Literalmente, né? E aquilo ali se transformou em volta do empreendimento, que é fantástico. Isso é visão.
Eu lembro que eu olhei lote lá na frente e falei, se eu tivesse dinheiro para comprar antes de lançar o meu empreendimento, era 125 mil. Olha só. Hoje, se você chegar lá, é quase 2 milhões um lote lá. Rapaz, e o tanto que o pessoal da Alphaville xingou aquele prédio na época que você estava subindo nele. Com certeza, né? Eu lembro de um conhecido que tinha uma casa lá que falava assim: esses vagabundos subindo esse negócio aqui, agora tá uma sombra na minha piscina. Tava preocupado com a sombra, né, pessoal? E hoje agradece por ter um empreendimento tão importante ali ao lado. Cara, nós fizemos um evento do Fio do Bigode, Paulo, agora, na primeira e segunda-feira de setembro, recentemente, no El Argentino, lá no Shopping Los Andes, cara, fantástico, assim, coisa de primeiro mundo, todo o ambiente, o shopping tá muito legal, eu sou, particularmente, eu gosto muito dessa figura dos pequenos shoppings, dos pequenos malls, é um negócio que me agrada como consumidor, mas é um projeto que, quando começou, Tinha nada, né? não tinha nada. O pessoal falava assim, cara, Aquela avenida ali não tinha um carro estacionado. Você passava ali, não tinha um carro estacionado. Mas E aí, você tinha comentado, Rogério? é o primeiro, né? A gente Primeiro foi comentando. do não vou fazer negócio com o governo mais. E vamos se programar para fazer a primeira incorporação. Ok. Que foi uma decisão que foi. Foi Se der errado, a decisão importante que você eu tomou. falei, se der errado, porque todo risco existe, Eu quebro. eu vou trabalhar de empregado para os outros, depois eu vejo outra coisa para abrir, enfim. A gente vai querer ser empresário sempre, que eu acho que tá no sangue, mas se der errado, vai fazer o quê? Né? Depois que o bicho do empreendedorismo morde, o cara não consegue. Uma coisa que eu conto no meu livro é como é que você fazia para se proteger mentalmente disso, né? E é justamente o que a gente falou aqui antes. Eu quebro o meu CNPJ, mas meu CPF não. Quer dizer, eu sempre pensei, ninguém vai tirar a minha sabedoria. Qualquer coisa que eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para que eu vou ter medo se eu começo outro negócio ou se eu vou trabalhar de empregado para os outros e vou ganhar dinheiro? Eu não vou trabalhar com um operacional lá embaixo, eu vou trabalhar para ser CEO de uma grande empresa. De lá, depois eu vou montar outra, enfim, eu vou para outro segmento, não interessa. Para quem nasce com isso, com vontade de empreender mesmo, e tem isso na veia, no sangue, determinação e força de vontade, você vai procurar seu caminho. Quantos bilionários já não quebrou 2, 3, 4 vezes e depois ficaram bilionários? Sim. Por quê? Porque arriscam e não desistem. Tentam de novo. Os principais... Porque quebraram e começaram de novo. Ele não quebrou o CPF dele, ele quebrou o CNPJ dele. E recomeçou. Os principais são exatamente os que são... não são aquelas pessoas que são avessas ao risco, muito pelo contrário. Elas tomam muito risco, né? Se você vê Elon Musk, quando ele vendeu a empresa dele, a PayPal, cara, ele vendeu e pegou todo o capital que ele tinha para comprar a Tesla, que era uma empresa que, se fosse aqui no Brasil, ela fazia aquele kit gás, que era transformar... exatamente. Poderia dar errado. Poderia dar muito errado. Você já viu... É muito errado. Você já viu Pô, fugiu o nome aqui. Agora eu lembro. E ele falando do Elon Musk, o Elon Musk falou só tinha 30 milhões de dólares. Que o dinheiro dele estava acabando e o negócio precisava dar certo. Sim. Né? Ele não tinha plano B. Não tinha. Tinha que dar certo. E aí é que eu falo, quando o empresário ele fica muitas vezes na decisão se ele toma risco ou não. E o empreendedor, diferente muitas vezes do empresário tradicional, é o cara que toma risco sempre. Ele pode dar errado, ele pode quebrar, como várias vezes, né? Vários empresários e vários empreendedores, vários bilionários já quebraram, mas eles, por serem adeptos ao risco, eles conseguiram sobressair aquela situação ou outras situações que eles construíram e hoje são o que são, mas muito por ter o risco na sua trajetória de negócio, né? Então você arriscou muito quando você decidiu fazer esse empreendimento, né? Aí depois veio o segundo desafio, que é justamente o Los Andes. Naquela época, a área do Los Andes passou em todas as incorporadoras e ninguém queria. Porque é uma área do outro lado da BR. Nunca tinha tido um empreendimento lá de lá. Que era mato. Aí quem olhou aquela área pensava em construir o quê? Prédio impopular. Minha casa, minha vida. Aí ela era cara. Ela não era uma área que daria para fazer prédio popular. Não dava viabilidade. Era uma área cara para fazer prédio popular.
Mas quem imaginaria lançar um prédio de luxo do lado de lá da BR? Ninguém. Uhum. Passou em todas as incorporadoras de Goiânia. E chegou na minha mão por último, porque a minha empresa só tinha, na época que essa área chegou em mim, a empresa tinha entregado um prédio. Olha só. Você era um patinho feio da Na verdade, estava entregando o primeiro prédio, acho que nem tinha entregue ainda. E esse prédio dos 30 Porque foi andares? foi em fevereiro de 2008. Uhum. A primeira incorporação minha começou em 2005 e entregou em 2008. A gente tinha nem entregue o primeiro prédio ainda. Eu tava fui lançar o segundo prédio em 2008. Quer dizer, ia passar em todas mesmo, só que ninguém quisesse, ia chegar em mim. Não ia chegar em mim uma área desse tamanho, lá tem 6.820 metros quadrados, ia chegar em mim direto? Não ia. Uhum. E aí chegou em mim, é uma área pagamento parcelado e eu falei, não dá pra gente botar as energias tudo aí e lançar esse empreendimento. E vai pagar pouco até o lançamento e a hora que lançar, a gente vai quitando o resto, é parcelado mesmo. Então nós jogamos a energia toda no Los Andes. E aí o maior desafio era esse, né? Pô, fizemos um projeto gigantesco, a ideia era arrumar um parceiro e chegamos a arrumar um parceiro que ia entrar, né? E de última hora eles estavam vendendo uns papéis na bolsa e aí houve uma denúncia e eles recuaram e aí pediram desculpa. Depois de 6 meses avaliando a empresa, bateram um martelo, falou que ia entrar. Ó, daqui 2 semanas sai o dinheiro para vocês do investimento. Aí de repente, ó, nós não vamos entrar mais. Houve uma denúncia, papapá. Enfim. Falamos, bom, agora não dá tempo mais, né? Falta 5, 6 meses para lançar o empreendimento aí, sei lá, acho que nem isso. Então nós temos que ir sozinho mesmo, né? Então a minha ideia era um negócio muito grande, era arrumar parceiros e por fim, além do Los Angeles, tinha outro empreendimento que a gente estava lançando também, que era mais 2 torres no setor universitário. Então nós falamos, pô, vamos lançar tudo sozinho. Infelizmente os parceiros não vieram. Ou felizmente. Ou felizmente, né? E graças a Deus foi muito bom. Mas aí tivemos que fazer todo um projeto de marketing, de investimentos para a ascensão de marca e tudo mais, né? Sim. E lançamos um empreendimento. Legal. Aí foi sucesso, graças a Deus foi tudo bem. Mas assim, esse foi um momento que assim, eu acho que foi um pouco menos decisivo que o primeiro, porque eu acho que o primeiro é o primeiro, né? Mas era um momento de um passo grande. Sim. Eu acho que a decisão de comprar a área, apesar de ter sido 1 semana, foi a segunda chave. Porque depois, quando ele estava perto de lançar, a gente já sabia que ia ser um sucesso. Sim, sim. Porque a quantidade de pasta que a gente tinha, de gente procurando, movimentou Goiânia. Então a gente, 2 meses antes de lançar, já sabia que ia ser sucesso de venda. Que legal. Então, assim, era muito mais assim o momento de definir o produto ali, de ter definido a comprar a área, a decisão de comprar a área, né? Apesar de que quando ela chegou na minha mão, a gente fechou em 1 semana e quando ela chegou na mão, nossa, eu já olhei para a área e falei, galinha dos ovos de ouro. Eu chamava a área de minha galinha dos ovos de ouro, porque eu já sabia que aquilo ali era uma oportunidade única. Eu não teria uma oportunidade tão boa, tão cedo, porque a minha incorporadora ainda era pequena. Né? Então, quando essa área caiu na minha mão, eu falei, aí, ó, a galinha dos ovos de ouro caiu na nossa mão. Mas ninguém. Aí o pessoal, na época, né, que vi algumas pessoas depois com o projeto pronto, pediu para ver. Aí eu olhava pra gente e falava assim: vocês vão lançar 890 unidades do outro lado da BR, que era 840 em cima, mas uns 50 estabelecimentos embaixo de loja. Vocês vão lançar esse tanto de unidade do outro lado da BR. Aí os caras falavam, vocês são loucos, hein? Eu tinha 33 anos, né? Então os caras chamavam a gente de louco. Então, quando você é um empresário, às vezes, que você entende o negócio, você entende a sua visão, você entende o que você quer,
você tem planejamento para isso. Você mas tinha as pessoas- clareza daquilo que você queria, né? E eu não entendia porque que as pessoas me chamavam de louco, porque estava tão claro na minha cabeça que o negócio ia ser sucesso. E aí é que eu falo uma coisa, Humberto, que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele tem medo muitas vezes de compartilhar as ideias, com medo de alguém roubar a ideia. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Se você vai para os mercados norte-americanos, você não vê isso, porque a galera fala muito de empreendedorismo, de inovação, de debate de ideias. Só que ele esquece, Rogério, que a ideia é única na cabeça dele. Porque quando você falava, é o que você citou, né? Todo mundo falava que você era louco. Mas na sua cabeça, você já tinha todo o planejamento de como aquilo ali ia ser feito, porque a ideia era única na sua cabeça. Então não adiantava você chegar para o Humberto e falar que ele poderia até ser um bom incorporador, um bom construtor, mas ele não conseguia ter a visão do todo que você tinha. Então por isso que eu digo que as ideias são únicas. E tem um outro ditado que diz que a ideia, ela vale 10 centavos o balaio, né? Ou seja, não vale nada se você não tiver execução. Então você teve a ideia, você fez o planejamento e você executou de acordo com aquilo que você havia visto de oportunidade para aquele setor, né? Na época teve um incorporador que falou para mim, não, porque eles achavam o quê? Você vai lançar na periferia. Uhum. Eu falei, aí ele falou, você vai lançar o quanto? A 2.500? E eu lancei a preço de Avenida 136. Eu virei para ele e falei assim, não, eu vou lançar a 3.500. Ele falou, nunca, naquele lugar lá, você vai lançar a 2.800, nós 2.900 estourando. Eu lancei a 3.900 e vendi 90%. Olha isso. Entendeu? Então, assim, a procura era tão grande que eu subi o preço. 3.000 que eu vou lançar 3.900. Lancei a 3.900 e vendeu 90%. Então, assim, eu vendi a primeira torre inteira em um mês. Eu lancei o residencial, vendi 100% em um mês. Lancei a segunda torre comercial, vendeu 60% e alguns por cento. Olha só. Do empreendimento inteiro, eu vendi 90% no lançamento. Espetáculo. Então, assim, aí é as fases que você passa, né? Primeiro você é chamado de louco, depois de sortudo, porque vendeu, e depois de visionário, porque você desbravou uma região que não tinha nada. Né? São fases que a gente escuta, eu escutei 2 vezes, escutei essas mesmas palavras quando eu lancei o primeiro empreendimento, e as mesmas palavras quando eu lancei o... E aí, Rogério, vamos pegar essa fase da sua vida e eu queria que você voltasse 10 anos atrás e desse um conselho para o Rogério de 10 anos atrás. Se você tivesse essa oportunidade de olhar nos olhos dele e falar, Rogério, faça isso, não faça aquilo, ou não faça isso e faça isso. Qual seria o conselho que você daria para o Rogério de 10 anos atrás? Bom, acho que é difícil a gente tentar, né, dar um conselho só, mas eu acho que o conselho que eu daria, porque assim, por mais que a gente tenha dado um passo grande, né, a gente só enfrentou um pouco de dificuldade ali, quer dizer, por um tempo, mas por conta da política nossa, né? Então, assim, acho que o conselho que eu daria, nem seja para mim, às vezes também para todo mundo, procure entender a política do país. Porque hoje eu dou o passo de olho na política. Né? Então, assim, porque eu não... Até a Dilma ali, ninguém queria saber da política. Dali para trás, ninguém vai... que política? Não quer nem saber quem vai ganhar a política. Não muda nada na minha vida. E muda. Então, assim, eu acho que o conselho que eu daria não seria não só para mim, né, mas para todo mundo, fique de olho na política. Por exemplo, 2022, eu vi muita gente incorporadora lançando muita coisa. Aí eu já falei, pô, está aí na cara que o Lula vai ganhar, tiraram ele da prisão para eleger o Lula. E o Lula ganhando é muito mais parecido com Dilma 3 do que Lula 3, Lula 1 e 2, né? O mandato dele vai parecer com Dilma 3 ali, Dilma 3 não, desculpa, Dilma 2. Mas eu entendi. Continuação. Vai ser um Dilma 3, né? Vai ser um Dilma 3. Tá sendo, na verdade, tá sendo pior, né? Na soma de todas as hipóteses, nós não esperávamos que seria tão ruim, né? E é engraçado, porque eu reuni exponencialmente. Eu reuni
meu time inteiro e falei isso para eles, né? Não ficou só para mim, não. Eu reuni todo mundo e expliquei para eles o porquê. Falei, ó, provavelmente o Lula vai ganhar, provavelmente vamos ter aí um cenário difícil, né? Como que é o Porque nome daquele filme? É trágico, mas é cômico, né? Aperte os cintos, o piloto sumiu, né? Parece que nós estamos vivendo esse período do Brasil. É bem isso. Mas é porque se você olhar o que defendia o Lula, quais são... a gente já viu, cara, isso não adianta. Se você vai contrário ao empresário, você vai destruir o país com o tempo. E não é muito demorado, é rápido. É rápido. Então, se suas decisões forem contrárias ao empresário, você pode ser de esquerda, de direita, o que for. Que é quem gera Quem riqueza. gera riqueza no é Brasil. os empresários, né? Então, se você for... Por que a China cresce tanto, apesar de ser uma ditadura? Né? Porque apoia o empresário. Então, assim, se você apoiar o empresário, o país vai embora. Mas se você for contra o empresário, de modo geral mesmo, em todas as áreas, a gente estava falando do agro aí, né? O agro foi onde maior aumentou a produtividade, muito mais que na indústria, muito mais que... Por isso o agro cresceu tanto. Então, se você apoiar o empresário, você está apoiando o crescimento do país. E se você não fizer isso, o contrário, igual é a política do atual governo, você vai destruir aos poucos o país. Não tem como ser diferente. E assim, você falando de China, é interessante, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que a China está mudando a sua postura perante o mercado global, né? Saindo de uma produtora daquela peixe, né? De produto ruim, de produto falsificado, para começar a trazer coisas de fato que são boas, né? E o que você falou? O governo chinês, apesar de ser uma ditadura, você não tem liberdade. Esquece. Tudo que controla o governo. Isso. Ele controla o que você pode, você não pode fazer, o que você pode falar, o que você não pode falar. Mas ele entendeu que o empresário precisa ser incentivado. Por quê? Porque somente a empresa é geradora de riqueza. É criadora. Melhor, não é geradora, é criadora de riqueza. Qualquer outro movimento é artificial. Exatamente. Ele não é sustentável. Não é. Quem cria riqueza é só a empresa. Então, não tem como ser diferente disso. A China entendeu isso há uns 20 anos Tanto é atrás. que não se pode, se você tiver 2 neurônios, pelo menos, você consegue entender que não existe comunismo na China. Tanto é, o nome correto é capitalismo chinês. Por quê? Porque normalmente os países capitalistas, eles têm regimes democráticos. Normalmente. Né? A China é uma exceção. A China é uma exceção. É um regime ditatorial, mas que tem um regime capitalista liberal econômico. Então, é o capitalismo chinês. Ele tem uma relativa liberdade na economia para que ela possa girar e funcionar, sem as liberdades e garantias individuais que normalmente nas democracias existem, né? Então é um conceito completamente diferente e completamente diferente também dos países onde as monarquias absolutistas ainda existem, né? Que aí, de fato, o governo tem dedos em praticamente todas as grandes empresas e indústrias, elas são, né, incentivadas. Mas aí é porque eles são meio que sócios de tudo, porque eles são donos de tudo, que eles são donos do país. Então é outra história. É uma visão diferente. Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma grande empresa, cuja família real é dona. Então é como se você pensasse um país como uma grande corporação. É diferente. E esse negócio de ter um único dono assim, que manda e desmanda, né, ajuda a puxar a corda para o mesmo lado, né? Sim, perfeito. Porque aonde o país
não entra em acordo em hora nenhuma, fica, né? Puxa para cá, depois puxa para cá, o país não anda, né? Então, esses países que têm também o modelo correto, né, de economia, que é incentivando o empresário e puxando, e tem uma força forte, puxando para aquele lado, são os países que mais desenvolvem no mundo. É verdade. Né? E aí, Rogério, agora já indo para o final, queria que o Humberto abordasse até a questão do seu livro que você trouxe aqui, já indo para a última etapa ali. Conta um pouco para nós o que levou você a escrever, né? Eu acho que antes vamos só fazer a conclusão, Paulo. Não, vamos lá. Você chegou agora, vamos final. O que é o Grupo QS hoje? Das pessoas entenderem, né? Porque não é mais só a QS Incorporadora. Isso. Não tem mais algumas coisinhas aí. Então, o que é o Grupo QS hoje? E aí já emenda pra gente como é que foi essa experiência de escrever esses livros que vocês estamos com eles aqui, pessoal. Para vocês conhecerem Conexões de Mentes Fortes, são 2 volumes. Então, o primeiro é Aprenda Como Gerir Suas Emoções, escritos aqui pelo nosso Rogério. E o segundo, A Gestão das Emoções no Ambiente Empresarial, né? E se o pessoal quiser acessar esse livro, como é que eles fazem também? Já emenda isso, já conta um pouquinho Eles disso tudo. estão disponíveis no modelo digital, já na Amazon, né? Esse primeiro volume aqui foi best-seller na categoria liderança, quando a gente lançou ele na Amazon, agora em junho. E eu estou olhando uma plataforma agora que vai disponibilizar 100% cashback, né? Do nosso amigo também lá do G4. E então ele vai estar disponível nessa plataforma. Logo, pelo meu Instagram na bio ali vai estar disponível, a pessoa entrar. A gente já está na fase final para poder comprar ele no modelo físico, né? E também se quiser entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Rogério Queiroz _oficial, pode entrar em contato comigo lá e solicitar que a gente faz a venda do livro também. Boa. Por enquanto não está na plataforma, né? Vai ser bacana, que é 100% cashback, e iFood, Uber, enfim, vários lawyers vai consumindo ali e o livro sai de graça. Legal, bacana. Então vai ser bem bacana. Mas por enquanto também está no digital, na Amazon, né? E a minha trajetória, né? Porque na verdade, quando eu fazia faculdade, eu já dei aula num colégio. Terceiro ano de faculdade, eu dava aula num colégio para aluno pré-vestibulando, né? Aluno terceiro ano de física, e dava aula particular de matemática e química também, física. Então eu sempre gostei dessa área de ensinar pessoas, né? E a vida inteira, mesmo depois, eu palestrei em várias faculdades, UFG, PUC, palestrei pela Anshan, Câmara Americana do Comércio, palestrei pelo SESI, CREA, toda a turma de formando do CREA, eles me chamavam, enfim. Tinha várias, Goiânia e fora de Goiânia também, ali em Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia. Então, eu sempre gostei dessa área de poder ensinar a pessoa, poder passar a experiência nossa para os outros, aonde pudesse ensinar pessoas o que eu tinha vivenciado, como começar, enfim, ainda e vim fazendo essas palestras. Até veio a pandemia, aí o trem deu uma desandada ali, aí eu parei de fazer, depois eu dei uma afastada, né? Mas eu sempre pensei em escrever livro, contar um pouco da minha história, passar a experiência que a gente adquiriu, porque eu acho que essa vida nossa é passageira, né? E se a gente puder deixar um legado, deixar aprendizado para as pessoas que estão vindo aí, nós estamos ajudando o nosso próprio país. Né? E tanto é que eu, depois de anos, eu fui atrás da universidade, falar, eu quero passar conhecimento para os alunos. Eu fui atrás, não fui convidado. Até a semana da engenharia, eu falei, pode me chamar que eu venho palestrar para os meninos da engenharia. Então, quer dizer, eu ia atrás. Eu mandava o currículo, se precisar de mim para palestrar, para ensinar, não cobrava,
né? Era mais passar ensinamento para as pessoas mesmo. Então, é, eu acho que isso sempre me deixava assim feliz. Fazia isso porque isso me deixava feliz, Legal. né? Então, fui paraninfo, patrono de várias turmas de formando de engenharia civil. Fui convidado 4 vezes na Assembleia Legislativa para receber prêmios aqui em Goiânia. Então, assim, de vereadores, né? Então, eu acho que todo por esse movimento de ensinar pessoas, né? E aí eu falei, não, eu mais no final de carreira eu quero palestrar, eu quero passar conhecimento, porque isso me satisfaz, isso me deixa contente fazer isso. Legal. Né? Então, eu acho que chega uma fase da vida que a gente. Eu pensava que ia ser mais para frente, escrever livro. Lá por 60 anos, eu vou escrever os livros, passar a experiência. E aí, o próprio G4 Club, a gente via gente muito mais nova lá, já fazendo esse movimento, escrevendo livro e tal. E aí, eu perguntei, né, como é que é e tal. Eu, cara, por que você não começa agora? Escreve agora. Por que você vai deixar lá para frente? E aí, essas pessoas me incentivaram a, a começar agora, né, esse movimento de passar ensinamentos também através de livros, enfim, algum movimento aí de. É lógico que a gente tem pouco tempo, né? Hoje a gente está. Hoje a gente administra shopping, hotel, estacionamento, tem alguns investimentos em outras áreas também, energia, enfim, corporação, ainda tem alguns prédios em corporação. Então, tem um BTS que a gente vai construir agora. Então, tem um movimento aí, onde toma muito tempo ainda. Por isso que eu ficava protelando isso, né? Mas a gente consegue, quando você quer, você consegue arrumar um tempinho, né? Concilia. Concilia ali para poder tirar um tempinho ali da semana. Aí eu não tinha Instagram, né? Aí eu falei, bom, se eu vou começar esse movimento, eu preciso ter um Instagram, né? Então, eu abri o Instagram meu em outubro do ano passado, né? Já também com mais de 15 mil seguidores. E até me surpreendeu, achei que ia ser um negócio bem mais devagar. Mas a intenção é essa, é passar conhecimento para as pessoas, é o que eu acho importante. Quando foi na pandemia, eu transformei lá, que é S-News, que seria um noticiário. E aí eu ficava repostando alguma coisa que eu achava interessante. Mas era sobre política e economia. E esse Instagram devia ter lá, sei lá, uns 1.800 seguidores, muitos corretores, muitos amigos e tal. Só tinha o meu nome, assim, da empresa. Não tinha uma foto minha, não tinha nada. E aí eu peguei esse, que já era eu que ficava postando, e transformei em outubro do ano passado. Aí comecei a postar foto e fazer todo esse movimento. Continuei postando algumas coisas que eu acho interessante. E agora já algum movimento mais pro lado de ensinar os empresários, de poder contribuir e tal. É um movimento que eu faço porque eu gosto, me toma um pouquinho de tempo, mas me dá muito prazer. Eu acho que na vida, quando você chega um certo momento da sua vida e você fala assim, pô, cara, eu quero fazer o que me dá prazer, eu não vou ficar só resolvendo problema, porque na verdade a gente como empresário resolve fazer um vida inteiro, Eu falei, não, eu quero fazer também alguma coisa que me dá prazer, alguma coisa que me dá um propósito novo, porque na verdade, a gente é pilhado, né? Então, achei muito bacana, porque isso dá uma revigora, né? A gente revigora quando a gente tem um desafio novo, mesmo que seja um desafio que me traga tanto prazer, né? Assim, eu tenho prazer em ensinar as pessoas. Bacana. Agora vamos pro nosso bate-bola, jogo rápido. Ser lembrado pelo que construiu ou que inspirou? Bom, eu acho que é engraçado, né? Assim, já que eu construo prédio, eu sou muito lembrado pelo que eu construí. Mas eu acho que a maior satisfação se eu inspirar pessoas igual os livros que eu escrevo, porque a inspiração vai se eternizar, né? Daqui 100 anos ninguém lembra quem é Rogério, quem era Cassie, você já passou, virou passado, né? Mas talvez os livros vão inspirar pessoas por muitos e muitos anos, né? Então, eu acho que a inspiração aí é mais o meu
meu foco de ensinar pessoas. Boa. Disciplina ou criatividade? Criatividade. Eu acho que tudo que a gente fez e proporcionou o crescimento nosso sempre teve criatividade no meio, teve inovação. Nós fomos o primeiro a trazer uma grua para Goiânia, que é aquele guindaste. Nós fomos o primeiro a construir pé de curva. Nós fomos o primeiro a lançar hotel, mix de uso. Nós fomos o primeiro a lançar um apartamento com 2 cozinhas. Então a gente sempre procurou inovação em tudo que a gente fosse fazer. Para você beber água limpa, você precisa inovar em alguma coisa ali. Seja dentro do bairro, seja no projeto, seja no marketing, seja... Então, eu acho que essa criatividade aí sobressai. Boa. Ser chamado de arrogante por falar a verdade ou de falso por agradar todo mundo? Eu acho que é arrogante, né? Isso aí, quem fala igual nós falamos, vai ter crítica, né? E eu acho que a crítica, você não tem que se importar com ela, né? Se for uma crítica construtiva, ótimo, você vai tirar para cima. A gente sabe que muitas críticas acontecem, às vezes, por simples inveja ou por não querer que você faça aquilo, enfim, sei lá. Então, eu acho que crítica mesmo. Boa. Ser temido ou ser amado pelo time? Isso eu falo muito no livro. É um equilíbrio, né? Se você for odiado pelo seu time, você vai estar perdendo produtividade. E também, se você for só amado, você não está sabendo cobrar direito. Então, assim, você tem que bater e assoprar. Essa resposta valeu o podcast inteiro, meu amigo. Vamos lá. Ter 1000 conhecidos superficiais ou 5 amigos que te dizem verdades duras? Eu não tenho medo de verdade, cara. Já na minha vida, eu prefiro 5 amigos que falam a verdade dura, porque eu não tenho medo de verdade, eu não tenho medo de crítica. Eu acho que a vida já deu tanta porrada, eu já enfrentei tanta coisa que eu prefiro o amigo que fala a verdade, que vem e fala, ó, você não fez isso legal, não sei o quê. Tá, cara, vamos conversar aqui, vamos ver como é que eu poderia fazer diferente. Sei lá, eu sou pro lado mais sincero mesmo e prefiro que sejam também comigo. Boa. Boa. Eu acho que vai arrematar bem essa aqui, ó. Negócio fechado na reunião ou no churrasco? No seu caso, pode ser no vinho também. Cara, eu só acho que nunca fecha um negócio na primeira sentada. Porque pare para pensar um pouco, principalmente se for um negócio grande, decisivo. Você não precisa fechar na primeira reunião. Pare, pense e tal. Mas eu acho que também churrasco, para você fechar negócio, parece que você encaminha, mas deixa para fechar numa mesa, né? Porque geralmente o pessoal tá bebendo, tá? Eu acho que é o mesmo fator de não fechar no primeiro encontro ali, né? Também não fecha em churrasco, pô. Geralmente tem gente que bebeu, tem gente que não tá no momento de euforia. Deixa para fechar no outro dia, né? Não vai fazer essa diferença. Encaminha os negócios, mas deixa para fazer os negócios quando você tá bem de cabeça. E até porque você vai ter um momento de poder pensar. Sim. Você fecha ali, depois você vai ter que voltar atrás do negócio que você fechou. Pense primeiro bastante, e para hora que você fechar, você ser um homem de uma única palavra, né? Eu acho que é Importante. mais importante. Boa. Bom, então eu quero te agradecer muito pela sua participação no nosso episódio, né? Obrigado você, a QS, o Grupo QS, por apoiar o nosso podcast também, por nos prestigiar aqui. Moicast é uma iniciativa que nós adotamos aqui em Goiânia, justamente para isso, para trazer os principais empresários do estado, bater esse papo leve, descontraído, falar de vida, consequentemente falar de negócio, porque são as histórias que conectam as pessoas, né? São as histórias que
nos moldam o nosso caráter e constrói a nossa carreira. Então, as histórias que você compartilhou aqui, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitos insights vão ser tirados desse podcast. E eu agradeço imensamente você, agradeço também o pessoal da BC Energia, que é nosso parceiro aqui do nosso podcast, Gruta Mármores também, que é parceira do nosso podcast, a BRG Geradores também parceira do nosso podcast. Não poderia deixar de agradecer também o Hub Curta Mais, que é esse espaço que nós estamos aqui hoje. Nossas temporadas todas têm sido aqui nesse espaço. Agradecer a pessoa do Marcelo Albuquerque, que gentilmente nos convidou para fazer esse projeto em parceria, né, Humberto? É isso aí, Marcelo, grande parceiro, grande amigo. E agradecer, Rogério, pela troca, pela dedicação, né? Eu acho que é muito importante isso, é estar por inteiro nos locais em que estamos. Bom, eu queria agradecer aí, foi muito bacana esse bate-papo aqui, né? É sempre bom estar com vocês. A gente precisa encontrar mais, né? Encontrar mais. É isso aí. Mas queria agradecer também ao Marcelo, né? Por estar aqui dentro da casa dele, né? Sempre é uma pessoa muito... nos recebe muito bem, uma pessoa muito íntegra, né? Sim. E os patrocinadores aí, que eu conheço todos, né? Os três, todos, agradecer. Realmente, eu acho que o que vocês criaram, né? A Moecast aqui, vai levar ensinamentos para muita gente, né? O que vocês estão implantando aí em Goiânia é muito bacana, né? Esse network que vocês estão proporcionando aí. A gente teve aqui um evento esses dias para trás, né? Baita evento. Muito bacana o evento. E é engrandecedor, porque o network, né, assim, principalmente nosso com os empresários de Goiânia, sempre sabe que tem alguns aqui em Goiânia, mas a Moai né, chega muito forte, né, querendo unir esses empresários, né, porque é importante a gente não ter isso só lá fora, igual a gente tem a nível nacional, mas principalmente dentro do nosso estado aqui, é importante a gente estar ligado aos demais, até para poder gerar negócios entre os próprios membros. É muito mais fácil a gente gerar negócios entre os membros dentro da própria cidade do que a nível nacional. Sim. Né? Se encontra mais fácil, você reúne mais fácil, você tem os negócios aqui, então tudo é mais fácil gerar um negócio, um network, alguma coisa aqui dentro, né, do que com outras pessoas de outros estados. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês dois e contem com a gente aí sempre que quiserem, também à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês. Sou eu quem agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, pessoal, até mais.